Kim, quando era jovem, tinha uma cuidadora e guarda-costas chamada Xuyan. Ele era um rejeitado da família Kim e morava num local que era chamado de lixo. Shu achava muito errado uma criança de 7 anos estar tão de boa, sendo que devia estar chorando ou fazendo birra. Assim, Kim tentava ser da forma que Shu estava a dizer. Assim, eles juntos limparam o local onde moravam. E um certo dia na cidade, eles estavam a caminhar quando o Kim ficou com fome. Shu comprou comida para ele. Assim que o vendedor viu o Kim, ele ficou irritado, seus dentes rangiam. E assim ele pegava a comida e jogava no chão e mandava Kim engolir. Shu ficava brava com o vendedor, mas ao ver Kim, agradecia, pegava a comida do chão e se deliciava. Assim a multidão percebia que ele era o príncipe de Kim. Ele recebeu diversos xingamentos e foi até dito que o matariam se o rei permitisse. Kim via algo com um olho em cima dele, assim eles iam embora. E na mesma noite, ao terminar de jantar, ele agradecia a comida e ia em direção a seu quarto. Shu percebia algo em Kim e ao olhar via seu corpo com manchas. Shu perguntava se quem havia feito isso eram as pessoas da cidade. Kim respondia que não, que todas as vezes que as pessoas o olhavam com ódio, ou quando ele via alguém ferido, apareciam feridas em seu corpo. Assim, esse fenômeno era explicado em imagens. Quando uma pessoa tocava sua bochecha e você sente que ela está tocando a sua, esse fenômeno, que se percebe visualmente a sensação dos outros e a sente com suas próprias, é neurologicamente conhecida como sinestesia espelho-toque. E os sintomas variam muito, e no caso de Kim, qualquer ferida que ele vê nos outros se tornava sua. Só que, como resultado do ódio do povo da cidade desde seu nascimento, Kim havia excedido os limites humanos e desenvolveu sintomas horríveis que até o ódio direcionado a ele se torna sua própria dor. Kim dizia a Shu para não se preocupar com ele, que só doía um pouco e que se esperasse tempo suficiente, as feridas se cicatrizariam. Assim Kim quase caía no chão. Shu via que Kim mal conseguia ficar de pé e perguntava o porquê dele esconder isso. Com seu sorriso, Kim aprendeu instintivamente, com apenas 7 anos de idade, como uma forma de se aliviar mesmo que um pouco. O ódio que constantemente queima em seu corpo. Kim sorrindo perguntava se um dia eles iriam perdoar. Shu chorava dizendo perdoar do quê? Que Kim estava se enganando e gritava o porquê de Kim sorrir como um idiota. E perguntava por que dele não estar triste e se Kim não os odiava por tudo. E dizia que o que aconteceu na batalha não tinha nada a ver com ele. E gritava para ele não se conter mais e que se quiser chorar, chore. E se está com raiva, então fique com raiva. Kim estava se matando e mentindo para si mesmo com seus sentimentos. Kim ria, pois nunca poderia fazer isso, pois ele era filho de uma nação assassina. Ele era uma criança amaldiçoada, por isso que não importava o quão ruim eram seus pais, os filhos não devem sofrer pelo pecado dos pais. Shu chorando dizia que Kim não havia feito nada de errado e que Kim era uma pessoa boa e gentil, que entende a dor dos outros. E as feridas de Kim eram prova disso. Elas não são castigo nem maldições. Kim podia viver como quisesse. Kim começava a chorar como nunca havia chorado antes. Ele gritava que não havia feito nada de errado e dizia odiar eles. E nesse dia, pela primeira vez, Kim havia mostrado seus sentimentos. No dia seguinte, Shu deu uma venda a Kim para ele cobrir seus olhos. Kim feliz agradecia pelo presente de Shu. Assim, Shu se tornou a única pessoa que Kim queria por perto, sem sentir dor alguma. Todos os dias que Kim passava com Shu, ele era capaz de sorrir e se divertir com todo seu coração. Era a primeira vez na vida de Kim que ele era feliz. Assim, 2 anos depois, o rei e seu filho haviam morrido. Então, no ano 250 a.C., o pai de Kim, que tinha abandonado e fugido, ascendeu o trono. E como resultado, Kim inesperadamente se tornou o príncipe com direito de sucessão e lhe foi autorizado a voltar a Kim. E antes de chegar lá, o trabalho de Shu terminava na fronteira. A carruagem onde eles estavam era atacada e assim tombava e caía no chão. Eles estavam sendo atacados e todos que estavam à sua escolta estavam mortos, sobrando apenas Kim e Shu.
Qin dizia que também iria lutar, mas Shu chutava e o mandava ficar quieto como um bom menino. Assim, Shu o protegeria, pois era esse o seu trabalho. Eles começavam a lutar e após derrubar uns, Shu era perfurada no peito com uma espada. E mesmo com a espada atravessada, ela continuava a lutar. Só que ela levou em seguida um golpe fatal em seu peito. E assim caía no chão. O homem ia na direção de Qin para o matar, mas Shu ainda estava viva e quebrava o pescoço do homem, dizendo para ele não machucar o seu filho. E após isso, caída no chão e morrendo nos braços de Qin, ela diz que vai contar um segredo para Qin, que o filho dela tem a mesma idade de Qin, mas ele foi enterrado vivo junto com alguns soldados capturados, e depois disso ela começou a odiar o fato dela estar viva, e todos os dias amaldiçoava o povo de Qin. Assim, após isso, ela ouviu que precisavam de uma cuidadora para o príncipe de Qin, e Shu queria muito ver como era o príncipe, e se não gostasse dele, o mataria. Assim, se Qin se tornar um rei, talvez ele mudasse apenas um pouco desse mundo podre. Assim, Qin promete se tornar o melhor rei, e assim, Shu morre. Algum tempo depois, Qin voltou são e salvo para a capital de Qin, e Qin agora, com seus 12 anos, destrilhar o seu caminho juntos. O caminho do imperador Qin Shi Huang. Shi Yu era um deus que dava permissão para alguém se tornar um rei, e Qin assim veio com a ideia de unificar toda a China. Assim embarcou para uma viagem real para o leste. Assim ele subiu o Monte Tai sozinho e realizou o rito apropriado somente àqueles monarcas que receberam o mandato dos céus, o rito de Feng Shan, e prestou homenagens ao deus bélico Xiu. E após isso, o que aconteceu no topo do Monte Tai ninguém sabia, apenas quem sabia da verdade era Qin e apenas ele. Ao chegar já na frente do deus Xiu, Xiu dizia ser muito corajoso e admirável, pois todos os reis tremiam só de ver Xiu. Assim, o deus fazia sua proposta. Ele queria 10.000 do povo de Qin e que Qin se ajoelhasse a ele. Qin dizia ter o sacrifício pronto e que mostrava um caixão. Assim, ao pegar os corpos, eram todos feitos de argila. O deus perguntava o que significava isso. Qin dizia que o solo de Qin era bem delicioso e para Xi comer até seu coração encher. Assim, o deus dizia que sem a sua aprovação, Qin jamais controlaria a China. Qin dizia discordar que o rosto, a voz e a atitude, e que antes de escolher se ajoelhar a uma criatura horrenda como Xiu, Qin preferiria a morte. Assim, eles começavam a batalhar em uma luta longa de 6 dias, até que Qin derrotou o deus demônio Xiu. Naquele momento, a história da China estava nas mãos daquele homem, Qin Shi Huang. Depois, Qin se tornou o primeiro imperador da história que unificou toda a China. Galera, se você quer saber como foi a luta de Qin e Hades, na sua tela vai estar aparecendo o vídeo onde faço a análise da luta completa de Qin Shi Huang versus Hades, a 7ª luta do Ragnarok. Bom, eu fico por aqui e até a próxima. Vá!